Que alegria estarmos juntos, começarmos juntos o dia. Estamos iniciando aqui uma semana de oração. Hoje nós vamos iniciar uma semana de oração todos os dias até sexta-feira, às 5h30 da manhã. Nós vamos estudar sobre um tema que eu tenho estudado há alguns meses e tem falado de maneira muito clara ao meu coração, muito forte. Eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a relevância e o objetivo do movimento adventista. Como ele surgiu, qual é a relevância desse movimento, qual é o objetivo desse movimento. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho estudado. E muito bem, eu quero convidá-los a orar nesse momento. Nós temos vários pedidos de oração, mas nesse momento vamos pedir a Deus pelos filhos afastados da igreja. Vamos orar, vamos falar com Deus. Noêmia, por Noêmia, Lorival pede por sua mãe, Noêmia. Patrícia, pela recuperação de uma cirurgia. Freitas, pela família, ela pede pela oração pela família. Vamos orar nesse momento? Querido Pai, nós acordamos, estamos aqui juntos na Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra e pedimos a Tua direção. Mas paramos agora, Senhor, para apresentar o pedido do Teu povo. Eu sou apenas um homem que também tem falhas, limitações, mas o Senhor disse que quando estivéssemos reunidos, o Senhor estaria conosco e eu tenho certeza que quando o Senhor falou isso, o Senhor já sabia de todo esse movimento da internet, dessas reuniões online. Então esteja conosco, Santo Deus. Os comentários vão passando rápido aqui, mas o Senhor não perde nenhum deles. Nenhum deles, Senhor, é perdido. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece cada pedido por uma cirurgia, pelo retorno de um filho que está afastado, por um trabalho para aqueles que estão desempregados, pela vida espiritual da família, a vida espiritual pessoal. Santo Deus, por favor, ouve e atende cada um dos pedidos do Teu povo. Esteja do lado de cada pessoa nesse momento, restaurando a sua família, o seu casamento, trazendo paz ao coração deles. Santo Deus, a nossa grande necessidade não é de mais recursos financeiros. A nossa grande necessidade, urgente necessidade, é mais do Senhor na nossa vida e na nossa família. Paz e harmonia no nosso casamento, que os nossos filhos estejam perto do Senhor, que as pessoas que amamos, que estão afastadas, retornem. A nossa grande necessidade, Santo Deus, é do Senhor em nossa vida. Então, que a Tua presença venha a ser restaurada em nossa família, em nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Mas também temos outras necessidades, são menores que essa, é verdade, mas são necessidades de saúde, por um emprego. Então, Santo Deus, ouve cada um dos pedidos, atende cada um deles de acordo com a Tua vontade, sabedoria, poder. O Senhor sabe qual é o melhor e quando é melhor. Conforta o coração de pessoas que nesse momento estão sofrendo, pessoas que estão de luto pela perda de alguém querido, pessoas que estão com o coração aflito por alguma necessidade, alguma conta que tenham a pagar hoje, ainda não tem um recurso. Conforta o coração, se coloca ao lado dessas pessoas, talvez alguém que vai fazer uma entrevista de emprego hoje, fortalece o coração dessa pessoa, alguém que sabe que logo vai ter que enfrentar um problema com sua esposa, seu esposo, seu filho, dá sabedoria, palavras corretas. E nesse momento, ao estudarmos a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha unir-nos, Senhor. Que a Tua Palavra, ao ser aberta, fale de maneira poderosa ao nosso coração. E que esse tema que para mim é tão urgente e importante, seja compreendido e que eu tenha a capacidade do Teu Santo Espírito para transmitir. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando uma semana de oração e o título que eu dei a essa semana de oração é Movimento Adventista, Objetivo e Relevância. Qual é a relevância do movimento adventista? Qual é o objetivo do movimento adventista? Por que ainda, como adventistas,
temos mensagens distintivas ou que pregamos de uma maneira diferente de outras denominações, porque já não começamos a nos adaptar para que a nossa mensagem seja mais parecida. É sobre isso que vamos estudar durante toda a semana, até sexta-feira. Também eu quero começar com uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte, você pode até responder aí nos comentários para a gente participar juntos também. Qual é a data profética mais conhecida pelos adventistas do sétimo dia? Qual é a data profética mais conhecida, ou a data profética que os adventistas mais conhecem? Vocês podem responder aí? Qual é a data profética que os adventistas mais conhecem? Qual é a data profética que os adventistas mais lembram? 1844, exatamente. A data mais conhecida é 1844. Talvez eu esteja falando para alguns que ainda não ouviram falar dessa data. Nós vamos falar sobre ela essa semana em alguns momentos. 22 de outubro de 1844. É a data mais conhecida, é a data mais divulgada da profecia. Agora, a segunda pergunta é a seguinte. O que foi que aconteceu em 22 de outubro de 1844? Quando nós falamos sobre 1844, nós dizemos que o que aconteceu foi um grande desapontamento. Veja, essa resposta não está errada, está correta. Em 22 de outubro de 1844 aconteceu um grande desapontamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O grande desapontamento é a coisa mais superficial que aconteceu em 22 de outubro. Presta bem atenção nisso. A coisa mais superficial que aconteceu em 22 de outubro de 1844 foi um grande desapontamento. Para ser sincero para você, não quero desrespeitar você, mas para conhecer ou para saber que em 22 de outubro aconteceu um grande desapontamento, nem adventista você precisa ser. Porque há vários livros, e eu tenho um desses livros aqui na minha biblioteca. Esse livro aqui é um livro da história americana. O título do livro em inglês é O Desapontamento. E esse livro é uma coleção de artigos de historiadores americanos falando sobre o que aconteceu, o desapontamento que aconteceu em 22 de outubro de 1844. É um livro interessante, não é um livro cristão, é um livro da história, é um livro de historiadores, a maioria deles nem cristãos, se denominam cristãos, mas ele conta os detalhes da decepção, que eles esperavam a volta de Cristo. Tem uma parte aqui que é muito interessante, que ele mostra a foto de um jornal que Josué Himes, que era um dos amigos mais íntimos de Guilherme Miller, ele publicava um jornal chamado Arauto da Verdade. E aqui tem a foto do último jornal que ele publicou e dizia assim: essa é a última edição do jornal, não vamos mais publicar porque na próxima semana Jesus Cristo vai voltar. E ele publicou ali o último jornal, na esperança de que na semana seguinte Jesus voltasse. E Jesus não voltou, e por isso nós dizemos que aquele dia foi um dia de desapontamento. Mas essa é a parte, como eu falei, mais superficial do que aconteceu no dia 22. A coisa mais básica que alguém pode saber sobre esse dia é que aconteceu um desapontamento, que Jesus não voltou, Guilherme Miller pregava e Jesus não voltou. Mas há uma coisa mais profunda, um pouco mais profunda que aconteceu no dia 22 de outubro. Alguns, você pode até escrever aí, que a coisa mais superficial foi o desapontamento. Mas o que aconteceu um pouco mais profundo, mas infelizmente muitos adventistas param nessa parte mais superficial. E essa semana eu vou desafiar você a não parar. Não pare no conhecimento superficial da palavra de Deus. Não pare. Em nome de Jesus, não pare no conhecimento superficial. Há uma coisa que aconteceu que está um pouco mais profunda. E se eu perguntar para você o que foi que aconteceu que é um pouco mais profundo, e você vai responder, imagino que você vai responder aí, que o que aconteceu foi que a purificação do santuário começou. Eu sei que alguns já vão escrever isso aí. Então, a primeira coisa que aconteceu, que é muito superficial, foi o desapontamento. Odomir, exatamente.
A coisa um pouco mais profunda que aconteceu foi a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo. Nós conhecemos como a purificação do santuário, ou uma outra fase do ministério de Cristo. Isso é um pouco mais profundo. Eu não tenho tempo agora, e não é o objetivo dessa mensagem, explicar sobre o que é a purificação do santuário, mas deixa eu dar um desafio para você. O livro Grande Conflito, capítulos 19 a 26. Grande Conflito, capítulos 19 a 26. Você vai entender de maneira muito profunda e bíblica o que significa a purificação do santuário. Porque eu creio, eu acho que eu não estou errado, que apesar de os adventistas saberem que 22 de outubro aconteceu a purificação do santuário, eles não fazem ideia do que significa a purificação do santuário. Eles não fazem ideia do que, o que aconteceu, o que é a purificação do santuário, o que significa Jesus passar do santo para o santíssimo, quais são as implicações para a minha vida. Então isso é muito importante. O que aconteceu de mais superficial foi o desapontamento, um pouco mais profundo foi a purificação do santuário, mas infelizmente saber que a purificação do santuário aconteceu, mas não saber o que significa a purificação do santuário não te ajuda muito. Então estude o livro Grande Conflito e você vai entender, capítulos 19 a 26, o que significa a purificação do santuário. Mas vem aí outra pergunta. O que foi que aconteceu de mais profundo no dia 22 de outubro? Como eu falei, o mais superficial, o desapontamento, um pouco mais profundo a purificação do santuário, mas o que aconteceu de mais profundo não foi no céu, foi na terra. Para falar a verdade para você, a purificação do santuário, ela ocorreu unicamente no céu, não tinha nada a ver com a terra. Não teve implicação nenhuma naquele dia na terra, nenhuma, absolutamente. O que aconteceu em 22 de outubro da purificação do santuário vai ter implicação na terra quando Jesus voltar, no juízo final. Mas naquele dia o sol não ficou escuro, não caiu meteorito, os passarinhos cantaram do mesmo jeito. Então, a purificação do santuário que começou no dia 22 de outubro, segundo a profecia bíblica, mas não teve nenhuma ligação com o evento na terra. Naquele momento na terra, nada mudou. Agora, o que existe de mais profundo no dia 22 de outubro é o que aconteceu na terra. E, infelizmente, eu acho que a grande maioria das pessoas que fazem parte do movimento adventista não entendem isso, ou não sabem disso. Daniel, o profeta Daniel, Deus avisou para ele, e é sobre isso que vamos falar, da sucessão de vários reinos. Você lembra? Lá em Daniel 2, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel 7 em diante, quando o próprio Daniel teve visões. Ele percebeu que Babilônia estava dominando, mas Babilônia chegaria ao fim, e que depois de Babilônia viria um outro reino, chamado Medopérsia, mas que também chegaria ao fim. E que depois da Medopérsia viria um outro reino chamado Grécia, mas que também chegaria ao fim. E que depois da Grécia viria um outro reino chamado Roma, mas que também chegaria ao fim. Esses 4 reinos, eles tinham uma coisa em comum. Os 4 eram reinos políticos. Eram reinos que iriam guerrear, que iriam perseguir o povo de Deus por meio do exército. E se você ler Daniel, você vai perceber que Daniel ele não se preocupou muito com esses 4 reinos. Na verdade, ele falou até rápido desses 4 reinos. Ele falou de Babilônia de maneira muito rápida, ele falou da Medopérsia também de maneira muito rápida. Ele até gastou um pouquinho mais de tempo ali no capítulo 7 falando da Medopérsia, ou falando da Grécia e de Roma, mas também falou de maneira rápida. Daniel não se preocupou muito com o reino, os reinos políticos, os reinos que iriam liderar exércitos. Ele só falou alguns detalhes, mas ele não parou muito tempo preocupado. Mas Deus revelou para Daniel que depois de Roma imperial, viria um outro poder que surgiria de Roma imperial. Aí esse poder preocupou Daniel. Leia o capítulo 7 em diante, você vai ver que Daniel, por causa da descoberta desse poder, um poder que seria religioso, que iria se levantar contra a verdade, por causa desse poder, quando Daniel entendeu esse poder, ele ficou muito aflito. A Bíblia diz que ele chorou, que ele jejuou, que ele clamou a Deus, que ele pediu explicação, porque ele entendeu que esse poder seria diferente dos outros. Os outros poderes, eles iriam apenas guerrear contra o povo de Deus. Esse poder religioso que surgiria depois de Roma, esse iria tentar enganar o povo de Deus com a palavra de Deus. Esse poder iria fazer coisas terríveis,
Porque o mais terrível não é a mentira pura. O mais terrível é uma mentira vestida de verdade. Esse é o mais terrível. Por isso Daniel ficou aflito, porque esse poder, ele iria pregar mentiras, mas vestido de religião, vestido de verdade. E Daniel ficou apavorado quando ele descobriu isso. Porque ele viu quão perigoso seria a mentira vestida de verdade. Você quer saber quão perigoso é a mentira vestida de verdade? Deixa eu contar uma ilustração para você. Você tem em sua casa, imagina que você tem em sua casa uma garrafa escura. O nome dela, do lado de fora tem escrito veneno, tem uma caveira desenhada na garrafa. E dentro da garrafa tem veneno, mas ela está bem embalada embaixo da pia, escondida embaixo da pia. É perigoso essa garrafa, não é verdade? Uma garrafa escura, com o nome veneno, com veneno dentro, embalada, escondida debaixo da pia, ela é perigosa. Mas mais perigosa do que essa garrafa é uma garrafa de refrigerante com o nome refrigerante, cheia de veneno na porta da geladeira. Não é mais perigoso? Claro que é mais perigoso. Uma garrafa de refrigerante com o nome pelo lado de fora refrigerante, mas cheia de veneno e na porta da geladeira é mais perigoso do que uma garrafa de veneno embaixo da pia, escondida. É exatamente isso que esse poder faria. Ele iria se vestir de verdade, mas dentro seria mentiras. Daniel capítulo 7, abra sua Bíblia, Daniel capítulo 7. Olha o que esse poder faria que deixou Daniel aflito. Daniel capítulo 7, verso 25. Esse poder, ele iria proferir palavras contra o Altíssimo. Nenhum outro poder anterior fez isso. Roma imperial não fez, Grécia não fez, Medopérsia não fez e Babilônia não fez. Mas esse poder que surgiria depois de Roma imperial, ele faria. Ele iria proferir palavras contra o Altíssimo, ele iria magoar os santos do Altíssimo e vem a coisa mais terrível. Ele iria mudar o tempo, a palavra tempo aqui na língua bíblica é calendário, iria tentar mudar o calendário, iria tentar no calendário alguma coisa relacionada à lei de Deus, iria tentar mudar a lei de Deus. Os santos lhes seriam entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando Daniel entendeu isso, amigos, ele ficou aflito, muito, muito aflito. Porque ele entendeu que esse poder seria diferente dos outros, iria pisar a verdade, iria tentar mudar a lei de Deus, iria mudar na lei de Deus uma parte da lei de Deus que falava sobre o calendário sábado. Porque na lei de Deus, o único mandamento que está ligado ao calendário é o do 7º dia. O 4º mandamento que fala sobre o 7º dia. E esse poder iria mudar. Gente, isso aqui deixou Daniel muito aflito, muito, muito aflito. E ele começou a jejuar, ele começou a clamar a Deus, porque ele queria entender. E aí o capítulo 8, que continua essa profecia, no capítulo 8 vem a pergunta mais importante do Adventismo. A pergunta mais importante do Adventismo, capítulo 8, verso 13. É que um santo fala a outro santo e diz: até quando durará a visão? Que visão? A visão do capítulo 7. Então a pergunta mais importante é: Senhor, até quando, Senhor? Até quando a mentira ela vai dominar? Até quando a lei de Deus vai ser pisada sem que ninguém se levante para pregar a verdade, Senhor? Até quando esse poder ele vai enganar? Até quando esse poder ele vai criar mentiras? Até quando esse poder vai se colocar no lugar de Cristo como sacerdote? Até quando ninguém vai se levantar, Senhor, para restaurar as verdades? Até quando? Então, essa é a pergunta mais importante, era isso que Daniel queria saber. Até quando isso que eu vi no capítulo 7, de pisar a lei, de mudar o mandamento, de se colocar no lugar de Cristo como no santuário, até quando isso vai acontecer? Até quando essas mentiras vão dominar? E aí vem a resposta, no verso 14. Capítulo 8, verso 14. Daniel, até 2.300 tardes e manhãs. Então, o anjo disse para Daniel: Daniel, quando terminar 2.300 anos, então essas verdades que estavam sendo pisadas serão restauradas. Daniel, no capítulo 8, só recebeu a profecia. Agora ele continuou clamando a Deus para entender a profecia. Ele queria saber quando vai começar a profecia e quando vai terminar. Porque quando terminasse essa profecia, 2 coisas iriam acontecer. No céu, o santuário seria purificado, e na terra
Deus iria começar um movimento de restauração dessas verdades, porque era isso que preocupava Daniel. Deixa eu ser bem claro com você. Daniel, ele não entendeu muito sobre a purificação do santuário. Daniel, ele não se preocupou tanto com a questão da purificação do santuário. A grande preocupação de Daniel era com a restauração da verdade. Se você entender o contexto aqui de Daniel a partir do capítulo 7, você vai ver que o que realmente aflige Daniel é que os santos estavam sendo perseguidos e a verdade estava sendo pisada. E Daniel queria saber quando é que isso ia parar. E Deus respondeu para ele que quando terminasse essa profecia de 2.300 anos, no céu o santuário seria purificado e na terra a verdade seria restaurada. Então, no capítulo 8 é dada a profecia, mas o início dessa profecia só é compreendido no capítulo 9. Então, capítulo 7, 8 e 9, gente, apesar de ter capítulos, mas é um contexto só. No capítulo 9, verso 20, olha como Daniel estava aflito para entender. Capítulo 9, verso 20, falava eu ainda, orava e confessava meu pecado. Então, Daniel falava com Deus, Daniel orava, Daniel confessava o seu pecado, o pecado do povo. Ele suplicava diante de Deus, diz o versículo, e ele falava quando veio Gabriel. Gabriel, o anjo que tinha dado a Daniel a visão do capítulo 7. E diz que o anjo Gabriel veio, e ele veio por causa da visão. Que visão? Essa visão do capítulo 7. E ele veio para fazer Daniel entender. Ele queria instruir Daniel, e disse, Daniel, eu vim te fazer entender sobre quando vai começar essa profecia, sobre como vai ser essa profecia. E aí diz no verso 25, Daniel 9, 25, sabe e entende quando sairá a ordem para restaurar Jerusalém. Então aqui está o início da profecia. Quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém, começava os 2.300 anos. É importante saber quando começa, porque se você não sabe quando começa a profecia, você não sabe quando termina. Então, aquela profecia começava quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém, e quando terminasse, porque o que interessava Daniel de verdade é o final, porque no final da profecia, Deus iria restaurar a verdade e Deus iria purificar o santuário. E aí diz que quando fosse dada a ordem para restaurar Jerusalém, você lembra que Jerusalém estava destruída, Nabucodonosor destruiu Jerusalém 70 anos antes do que Daniel está vivendo aqui, cerca de 70 anos, e está destruída, e Daniel está orando por Jerusalém e disse assim, olha, essa profecia vai começar quando for dado um decreto para restaurar Jerusalém. Esse decreto, gente, ele está escrito palavra por palavra em Esdras capítulo 7. Só abrindo parêntese aqui, a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica. Os livros não estão em ordem cronológica. Os livros estão divididos por temas. Então Esdras está lá atrás porque conta a história. E todos os livros históricos estão juntos lá atrás. Reis, Samuel, Esdras e Neemias. Mas se fosse colocar na ordem cronológica de datas, Esdras e Neemias, Esdras e Daniel eram para ser juntos, porque Esdras e Daniel viveram no mesmo período. Então Esdras voltou para Jerusalém para ajudar a reedificar Jerusalém, e ele trouxe na mão o decreto de um rei chamado Artaxerxes. E esse decreto dizia que era para reconstruir, e a profecia começava quando foi dado esse decreto. Se você for para Esdras 7, você vai descobrir que esse decreto foi dado no 7º ano de Artaxerxes. No 7º ano de Artaxerxes foi dado o decreto para restaurar Jerusalém. E aí tem uma coisa linda que você precisa entender. Essa data do 7º ano de Artaxerxes, ela meio que se perdeu na história. Porque no tempo de Daniel, eles sabiam qual era o 7º ano de Artaxerxes. Mas a Bíblia só diz que foi no 7º ano de Artaxerxes, mas essa data como que se perdeu. Deixa eu tentar explicar isso para você. Imagina que eu escrevo um livro e diga assim, olha, no 4º ano ou no 3º ano do presidente Bolsonaro, eu fiz uma live sobre Daniel. E eu escrevo isso, no 3º ano do presidente Bolsonaro, eu fiz uma live sobre Daniel. E esse livro é guardado por 500 anos. Daqui a 500 anos, alguém vai ler o livro e vai dizer assim, olha, o pastor Josanã falou que fez uma live no 3º ano do presidente Bolsonaro. Mas qual foi o 3º ano de Bolsonaro? Essa data se perdeu na história. Eu não sei qual foi o 3º ano de Bolsonaro. A data do 7º ano de Artaxerxes também se perdeu. Até que um dia, um grupo de arqueólogos encontrou numa ilha chamada Elefantina, no Egito, uma série de papiros
Artaxerxes era um rei da Medopérsia e essa ilha elefantina era um forte, tipo uma biblioteca que guardava os arquivos da Medopérsia. Esses arquivos, esses papiros, esses documentos da Medopérsia foram traduzidos, estão hoje no Museu do Brooklyn, em Nova York, e esses papiros foram traduzidos dando a cronologia dos reis da Medopérsia. Olha que incrível! Documentos até mais recentes se perderam, mas esse foi preservado. E eu creio que Deus cuidou com a preservação, porque esses documentos revelam qual era o 7º ano de Artaxerxes. E o 7º ano de Artaxerxes, esses documentos revelam que era o ano 457. Agora eu abro um outro parêntese. Você precisa entender essa data. Você precisa entender por que é o ano 457. Você precisa entender como é que esses papiros foram descobertos. Você não pode acreditar em mim. Por favor, não acredite em mim. Vá pesquisar. E eu quero te dar uma dica de leitura para pesquisar. Esse livro aqui da Casa Publicadora Brasileira, 1844. Esse livro tem apenas 80 páginas. Eu costumo brincar dizendo que é uma vergonha alguém não ler um livro de 80 páginas. Então compre esse livro, leia esse livro. Você vai chegar numa parte do livro que você talvez não entenda. Aí sabe o que você vai fazer? Vai começar a ler de novo. Aí você vai chegar em outra parte que você não entendeu, aí você lê de novo. Eu já li esse livro 5 vezes e já pesquisei ele dezenas de vezes. Leia esse livro, compreenda essa profecia, entenda os detalhes dela. Você não pode simplesmente acreditar no que eu vou falar essa semana, você tem que ter dados históricos, você tem que conhecer, você tem que provar na história se o que eu estou falando aqui e vou falar ao longo da semana é verdade. Então leia esse livro. E aí você vai descobrir que essa data da profecia começou em 457. Se você coloca mais 2.300 anos, você vai chegar em 1844. Aí entra Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele tinha um método de estudar a Bíblia que era muito interessante. E Ellen White tem uma citação que diz que todo adventista deveria estudar a Bíblia com o método do pai Miller. Miller, ele fazia assim, ele começou em Gênesis, mas ele só passava para Gênesis 2 se primeiro entendesse Gênesis 1. Ele só passava para Gênesis 6 se entendesse Gênesis 5. E ele foi estudando a Bíblia assim devagar, foi estudando, aí chegou em Daniel capítulo 7 e descobriu tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele descobriu que um poder surgiria depois de Roma, que esse poder iria pisar a verdade, mas que Deus tinha dado a garantia nessa profecia que quando terminasse 2.300 anos, esse poder, a verdade seria restaurada, o santuário seria purificado. Aí ele encontrou no capítulo 9 de Daniel que essa profecia começava quando Jerusalém fosse restaurada. Aí ele lembrou, porque ele tinha estudado Esdras de maneira muito profunda, ele lembrou de Esdras 7. Ele lembrou que lá em Esdras falava que no 7º ano de Artaxerxes começava a restauração de Jerusalém. Ele foi para a história, ele descobriu que o 7º ano de Artaxerxes era o ano 457. Aí ele fez o cálculo. Ele descobriu que de 457 a.C., mais 2.300 anos, chegaria ali por volta de 1844. Aí ele tomou um susto, porque ele estava a poucos anos de 1844 quando ele descobriu isso. Talvez você não saiba disso, mas Miller não foi o único a descobrir essa profecia. Na Europa e na Ásia, pessoas também descobriram essa profecia. Miller foi o que mais propagou a profecia. Ele fez de tudo para ficar calado, mas ele não conseguiu. E ele começou a pregar. Mas quando ele leu a Bíblia, ele pensou assim, olha, o santuário vai ser purificado. O santuário deve ser a terra. E a purificação do santuário deve ser Jesus voltar. E aí ele disse assim, Jesus vai voltar. Em 1844, Jesus vai voltar. E ele começou a pregar. E ele começou a divulgar. E na Europa começou a divulgar. Algumas partes da Ásia começaram a divulgar. Milhares de pessoas viram lógica, porque o cálculo da profecia estava correto. Muito, muito correto. E ele começou a divulgar, e muitas pessoas começaram a esperar a volta de Cristo, porque ele entendeu que a purificação do santuário era a volta de Cristo. E aí, em 22 de outubro de 1844, você também precisa ler esse livro, e esse livro vai te dizer por que ele encontrou a data de 20, por que exatamente 22 de outubro, você precisa entender isso. E aí, ele disse que Jesus voltaria, e Jesus não voltou. Por que Jesus não voltou? Esse dia ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Alguns dizem, os adventistas do 7º dia
marcaram a data de Jesus voltar em 22 de outubro. Veja, os adventistas não marcaram essa data por uma razão muito simples e óbvia. Não existia um adventista no planeta. Não existia adventista em 22 de outubro. Nenhum adventista no planeta. Não existia igreja adventista e não existia um adventista do sétimo dia. Miller nunca chegou a ser adventista. Nós o respeitamos pela descoberta geral que ele fez. Mas ele nunca chegou a ser um adventista do sétimo dia. E aí, quando Jesus não voltou, as pessoas ficaram decepcionadas. E as pessoas que ficaram decepcionadas, amigos, as pessoas que ficaram decepcionadas, elas se dividiram em 3 grupos. Presta bem atenção aqui. O primeiro grupo, a grande maioria, se decepcionou com a Bíblia, se decepcionou com a verdade. Disse assim, olha, Jesus não voltou, não vai voltar nunca. Essa história de Bíblia, isso aí é mentira, isso é balela, isso aí não existe, não tem lógica. A grande maioria abandonou a fé, abandonou a Bíblia, abandonou a crença na volta de Cristo. Uma outra parte menor disse assim, não, a profecia está certa, a data está certa, eu acho que a gente errou um dia ou outro na data. E aí eles começaram a remarcar a data da volta de Jesus. Ele não voltou dia 22, mas vai voltar dia 26 de outubro. Não, ele não voltou em outubro, vai voltar em dezembro. Não, ele não voltou em 1844, ele vai voltar em 1845. E esse grupo começou a marcar data atrás de data. E cada data errava e era uma nova decepção. E um terceiro grupo, de igrejas diferentes, Batista, Igreja Metodista, Igreja Conexão Cristã. Esse grupo começou a se reunir para estudar a Bíblia. E esse grupo passava a noite inteira estudando a Bíblia. Você já estudou a Bíblia a noite inteira? Porque eles chegaram à conclusão de que a profecia, a data estava correta. Então, se tinha algum erro, não era na profecia, era na compreensão deles da profecia. Aí eles chegaram no livro de Hebreus e descobriram que há um santuário no céu. E que esse santuário no céu iria ser purificado do jeito que o santuário na terra, ele passava por um processo de purificação. Gente, quando eles descobriram isso, uma luz explodiu na cabeça deles. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para a igreja deles para dizer assim, olha, Miller estava correto na data, mas nós descobrimos na Bíblia, na palavra de Deus, nós descobrimos que a interpretação da profecia que estava errada. Não é que Jesus ia voltar em 22 de outubro, é que no céu o santuário seria purificado. Gente, o povo das igrejas deles já estavam tão por aqui com essa história de Miller, de data, de 22 de outubro, que expulsaram esse povo da igreja. Eles voltaram a se reunir, estudar a Bíblia. E eles descobriram que o sábado, ele quase que pula da Bíblia nos seus olhos. Eles descobriram que o sábado é o dia bíblico, que nunca foi mudado por Deus. Aí eles voltaram correndo para a igreja deles, dizendo, olha, descobrimos outra verdade. Descobrimos que o sábado é o dia do Senhor. Aí eram expulsos da igreja, voltavam a se reunir. Aí eles continuaram estudando a Bíblia. Descobriram que os mortos, ao contrário do que se pregava por anos, os mortos não estavam reencarnando, os mortos não estavam no purgatório, nem no inferno, nem na glória. Os mortos estavam dormindo, esperando a ressurreição. Aí esse povo se reunia e espalhava a mensagem e eram expulsos das igrejas. De tanto serem expulsos, eles começaram a se unir, começaram a estudar a Bíblia, começaram a descobrir as verdades e cumpriram a parte da profecia que mais interessou a Daniel, que era até quando as verdades serão pisadas. Porque muitos de nós, quando lemos Daniel capítulo 8, nós interpretamos assim, até quando durará? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas a pergunta até quando durará não é sobre a purificação do santuário ainda. Até quando durará é até quando durará a verdade ser pisada. Até quando durará o que eu vi no capítulo 7, de a lei ser mudada, de o calendário ser mudado. Até quando isso vai durar? Até quando Deus não vai levantar alguém ou alguns para restaurar a verdade? Aí vem a resposta do capítulo 8. Fica tranquilo, Daniel. Quando terminar os 2.300 anos, no céu o santuário será purificado e na terra Deus vai começar um movimento de restauração da verdade. Amigos, por isso eu sou adventista do sétimo dia. Porque esse grupo que passou pela decepção, que entendeu a purificação do santuário, esse grupo também começou a estudar a Bíblia e restaurar verdades que estavam sendo pisadas, que estavam sendo esquecidas,
que haviam sido mudadas pelo poder romano, papal. E essas verdades que já haviam sido mudadas, e muitas delas foram abraçadas pelo protestantismo, elas tinham que ser restauradas. E quando esse povo surgiu e começou a estudar a Bíblia, eles começaram a se organizar, começaram a organizar o que eles criam, e em 1863 eles se autodenominaram Adventistas do Sétimo Dia. Por isso eu sou adventista. Eu não sou adventista por causa da placa da igreja. Eu não sou adventista por causa da guarda do sábado. Se fosse só para guardar o sábado, eu poderia ser de um batista do Sétimo Dia ou judeu messiânico. Mas eu sou adventista porque essa profecia, ela dá a data de nascimento de um movimento profético que iria restaurar verdades. Verdades que Apocalipse diz que começaram a ser restauradas, mas não completamente na reforma. Então a reforma começou a restaurar verdades, mas elas não foram completamente porque ainda não era o tempo de restaurar completamente. O tempo de restaurar completamente as verdades seria quando terminasse as 2.300 tardes e manhãs. E esse povo surgiu restaurando a verdade, aleluia. Esse povo surgiu restaurando verdades que estavam sendo pisadas. Isso, agora presta bem atenção, isso não torna o adventismo melhor, mais santo ou mais salvo. Na verdade, o nosso chamado nem é para ser exclusivo dono da salvação. Esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja adventista, e aí você tem que entender bem isso agora, o chamado da igreja adventista é para restaurar verdades. Eu gosto muito de dar estudos bíblicos. E eu imagino que tem algumas pessoas aí que estão assistindo agora, que estão estudando a Bíblia comigo. São batistas incríveis. Eu dou estudo bíblico para alguns batistas que eu, não sei se é a melhor palavra, mas eu os invejo. Pessoas íntegras, pessoas boas. Eu dou estudo bíblico para algumas pessoas da Assembleia de Deus extraordinárias. Eu dou estudo bíblico para alguns católicos que são pessoas incríveis. E sabe o que eu digo para eles? Eu não quero converter vocês. Sabe por quê? Porque eu creio que você já foi convertido. Você aceitou Jesus como teu Salvador. Eu posso até converter um budista, um muçulmano, convertê-lo a Cristo. Budista, um muçulmano, eu posso convertê-lo. Mas o meu chamado, e eu dou estudo bíblico, não é para converter um bom batista. Eu dou estudo bíblico para que essas pessoas dessas denominações conheçam verdades que essas denominações não estão pregando, que eles ainda não entenderam que elas têm que ser restauradas. Por isso eu dou estudo bíblico. É tanto que nós cremos assim como adventistas, que nós não somos donos da salvação, que nós não somos donos da conversão, que se um batista, ele é batizado na igreja batista por imersão, ele se converte lá, ele aceita Jesus lá e ele quer se tornar um adventista, se ele não desejar ser batizado novamente por imersão, a igreja adventista não o batiza por imersão se ele não quiser. Você sabia disso? Então, se um batista, ele é batizado por imersão lá na igreja batista, e ele se converteu na igreja batista, ele aceitou Jesus na igreja batista, e ele se torna adventista porque descobriu algumas verdades que não conhecia lá, se ele disser assim, olha, eu creio que ali eu me converti, ele precisa fazer apenas uma profissão de fé. Ele não precisa se batizar de novo, porque nós cremos como adventistas que ele se converteu lá de verdade, que aquele batismo é válido, que o encontro que ele teve com Jesus Cristo lá é válido, e que o que ele vai fazer agora é apenas abraçar verdades que nós fomos chamados para restaurá-las. Então, o nosso movimento profético adventista é para restaurar verdades. É por isso que você não vê na igreja adventista um pastor dizendo assim, quem aqui veio hoje a primeira vez na igreja? Ah, eu vim na primeira vez. Então, quem quer levantar a mão e aceitar Jesus e ser batizado? Ah, eu quero. Então, você já aceitou Jesus, pode entrar no tanque, você vai ser batizado. A primeira vez que você veio na igreja foi hoje. Você não vai ver isso acontecendo na igreja adventista. A pessoa pode até ir a primeira vez, o pastor pode fazer um apelo, a pessoa pode aceitar e o pastor deve dizer assim, ou o evangelista ou qualquer pessoa, olha, agora vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a doutrina e você vai ser batizado. Porque esse é o chamado. Ensinar a verdade, esse é o nosso chamado. Nós não somos donos da salvação. O que Deus nos chamou para fazer foi restaurar verdades. Aí entra o que isso tudo tem a ver com você. Entende bem, entenda bem. Se você é adventista, mas você não conhece as verdades bíblicas,
Você pode estar na igreja do movimento, mas você não está no movimento. Porque o movimento profético adventista é para restaurar, conhecer as verdades. Então você sabe por quê a igreja adventista é praticamente a única que crê que o milênio vai acontecer depois da volta de Cristo? Você não pode dizer assim, é porque a Novo Tempo diz que é assim. Não. Você tem que saber na Bíblia. Porque ser um adventista, o nosso chamado é para restaurar verdades. E você só pode restaurar o que você conhece. Você não pode confiar no que o pastor Josanã prega de púlpito. Você tem que conhecer por você mesmo. Você tem que mergulhar no estudo bíblico. Você não pode acreditar que os mortos estão dormindo porque a igreja diz. Você tem que acreditar que os mortos estão dormindo porque você conhece na Bíblia essa doutrina. Você entende? Porque se um dia, que Deus tem misericórdia de mim, mas se o pastor Josanã se levanta dizendo, não é desse jeito mais não. Espírito Santo não é Deus. Os mortos, na verdade, não estão... O sábado não precisa ser mais tão sagrado. Nós temos que começar a nos adaptar à cultura. Nós temos que abrir mão de algumas coisas. Os tempos são outros. Se você acreditar no pastor Josanã, e o pastor Josanã ele se desviar da verdade, você vai junto com o pastor Josanã. Você vai ser arrastado por um novo vento de doutrina. Por isso que o movimento adventista é um chamado para estudar a palavra de maneira profunda e conhecer a doutrina por você mesmo, não por outro. Esse é o nosso chamado. Restaurar verdades. Infelizmente, mesmo no meio adventista, já estão surgindo pessoas dizendo assim, olha, nós temos que restaurar a nossa compreensão. A Bíblia tem que ser lida com um olhar de amor apenas. Então, se isso aqui não se encaixa bem, então você pode adaptar. A Bíblia tem que ser lida com o olhar da cultura atual. Você tem que fazer uma leitura com o olhar do amor apenas. Uma leitura bíblica com o olhar do amor. A interpretação bíblica tem que ser com base no amor apenas. Então veja, se para amar uma pessoa você tem que abrir mão dessa parte da Bíblia, abra mão dessa parte da Bíblia, porque tem que se fazer uma releitura da Bíblia. Meus irmãos, isso é uma parte do engano satânico. Deixa eu te explicar por quê. Satanás ele estuda a profecia, ele conhece a profecia mais do que todos nós aqui juntos. E ele sabe que ele não vai destruir o movimento adventista, ele sabe disso. Já que ele não vai destruir o movimento adventista, a tática dele não é destruir o movimento. Ele não perde tempo querendo destruir o movimento. A tática dele é fazer-nos perder a relevância. Você entende? Já que eu não vou destruir o movimento, eu vou fazer com que eles percam a relevância. E como é que nós perderemos a relevância? Quando nós paramos de pregar verdades que estão sendo pisadas ou esquecidas, voluntária ou involuntariamente, por outras denominações. Então, quando o adventista, ele simplesmente crê que basta crer no amor de Deus, que todo o caminho leva a Deus e está tudo certo, ele está nos fazendo perder a relevância. Sabe qual é a relevância do movimento adventista? Por favor, não se escandalize comigo. Mas se fosse apenas para aceitar Jesus, os batistas já estão fazendo isso muito bem. Os assembleístas já estão fazendo isso muito bem. Se fosse apenas para aceitar Jesus, os presbiterianos estão fazendo isso muito bem. A relevância do movimento adventista é restaurar, pregar verdades que essas denominações ainda não enxergaram, ou que alguns líderes até enxergaram, mas estão fazendo uma releitura da Bíblia. E o nosso chamado é para não fazer releitura da Bíblia, é para ler a Bíblia, como palavra de Deus. Então, se você faz parte do movimento adventista, ou se você está me assistindo agora e não faz parte do movimento adventista, eu te peço um favor, por favor, estude essa profecia. Veja se o que eu estou falando tem coerência. Se realmente surgiria esse poder restaurando a verdade. Se realmente nesse período surgiu esse movimento restaurando verdades que estavam sendo pisadas. E se você não faz parte desse movimento e quer conhecer essas verdades, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Há um site que a igreja mantém com vários estudos bíblicos que se chama Esperanca, era para ser Esperança, mas sem o cedilha, fica esperanca.com. Esperanca.com. E lá tem vários estudos bíblicos. Conheça essas verdades. Veja se elas têm coerência com a palavra de Deus.
Esses dias eu dei um estudo bíblico sobre o sábado e uma pessoa levantou a mão e eu comecei a mostrar passagem, mais passagem, mais passagem, mais passagem sobre o sábado. E ele levantou a mão, pastor, não precisa mais, está claro. O que eu quero saber agora é como é que eu não enxerguei isso. Como é que eu não enxerguei se está tão claro na Bíblia que o sábado é bíblico? Então, meus irmãos, você quer ser relevante? Não é simplesmente fazer parte da igreja, é conhecer a doutrina. Então, Satanás, ele tenta nos fazer perder a relevância. Como? Nos fazendo desconhecer as doutrinas. Doutrinas estas que os nossos pioneiros passaram a noite estudando para descobri-las. E hoje, nós dizemos, não, a igreja guarda o sábado, eu estou junto. Não. A igreja guarda o sábado, eu estou junto? Não. A Bíblia diz que é o sábado. E eu sei na Bíblia por que eu guardo o sábado. Você sabe, por exemplo, por que é que Paulo diz lá que ninguém vos julgue por causa dos sábados? Você sabe explicar essa passagem? Você sabe por que é que Paulo disse que a lei foi cravada na cruz? Você sabe explicar essa passagem? E ainda guardar a lei? E ainda guardar o sábado? Se você não sabe, você está em perigo. Você precisa conhecer, porque a relevância do movimento adventista é conhecer verdades que Daniel clamou que fossem restauradas e Deus levantou o movimento nesse período. Satanás está tentando outra coisa, ou nos fazer perder a relevância ou nos fazer perder o objetivo. E sabe qual é o objetivo? Vamos estudar sobre isso amanhã, mas já vou te dar um início do sermão de amanhã. O objetivo exatamente, o nosso chamado é para restaurar brechas, restaurar verdades. O objetivo, meus amigos, é pregar. O objetivo do movimento adventista é anunciar a mensagem. Esse é o objetivo. Então, se você conhece toda a doutrina, mas não dá estudo bíblico, você tem relevância, mas não tem objetivo. Entende? Se você sai dando estudo bíblico, mas não conhece a verdade, você está cumprindo o objetivo, mas não está sendo relevante. Porque você não sabe o que está ensinando, ou não está ensinando de maneira coerente. Então, o movimento adventista tem que ter relevância e objetivo. A relevância é restaurar verdades. O objetivo é proclamar verdades. Não sei se você pensa assim, mas de vez em quando acontece algumas coisas na igreja que eu penso assim, olha, agora o barco vai virar. Às vezes acontecem algumas tragédias na igreja local ou na igreja, na organização da igreja, que você diz assim, olha, agora a igreja vai virar. E a igreja não vira. Sabe por que não vira? Porque é um movimento profético que vai chegar até o final. Como igreja, como movimento profético, vai chegar até o final. Como igreja, está sendo cumprido a relevância e o objetivo. A pergunta é, como indivíduo adventista, você está cumprindo a relevância e o objetivo na sua vida? Você está mergulhando no conhecimento da verdade? Você está proclamando, você está compartilhando o conhecimento da verdade? Porque isso é ser relevante e cumprir o objetivo. Amanhã nós vamos estudar Apocalipse 14, durante os próximos 2 dias. Porque Apocalipse 14 é exatamente a mesma profecia de Daniel 7, mas explicada com outras palavras. Então, Daniel 7, 8 e 9 se repete em Apocalipse 10, 11, 12, 13 e 14. Mas com outras palavras, com outros argumentos. E amanhã nós vamos entender de maneira mais profunda como Daniel e Apocalipse se ligam e como nós devemos e quais são as mensagens distintivas do movimento adventista. Mas hoje eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, tem misericórdia de mim. Porque eu acho que estar na igreja já é tudo. Infelizmente tem pessoas que pensam assim, a igreja é como a arca. Se você está na igreja, você está salvo. A igreja só é a arca se você for Noé. Um homem justo, uma mulher justa, íntegra, temente a Deus, que conhece a verdade, que proclama a verdade. Se você não for Noé, como Noé, a igreja não é a arca para você. Um adventista nunca deveria achar que é melhor, mais santo, mais salvo, que é dono da salvação. Nós não somos melhores, mais santos, nem mais salvos. E as crises que nós enfrentamos e os escândalos que aparecem em nosso meio mostram isso. Nós não somos melhores, mais santos e mais salvos. Mas nós temos um chamado de Deus. E apesar das lutas, apesar dos problemas que enfrentamos como povo, nós estamos proclamando a verdade. E nós estamos cumprindo o objetivo de pregar o Evangelho.
Então eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero não simplesmente ser adventista, eu quero fazer parte do movimento profético adventista.